Salve pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho do nível de maturidade de cada processo. Na verdade, a gente está fazendo aqui o movimento do PDCA, então nós alteramos, né? Fizemos um movimento diferente um pouco. Eu estou fazendo nesse formato gravado para adiantar um pouco o tempo do nosso fim de ano aí. Vocês estão respondendo alguns formulários, apareceu um de eletiva, o dos clãs. Vocês vão entender melhor aí durante esses próximos dias. Está muito ligado com o nivelamento e é isso. A gente criou o termômetro, né? O termômetro é para a gente começar a ter um pouco mais a se apropriar um pouco mais, né? Ter um pouco mais de uma visão mais aprofundada aí dos níveis de maturidade por processo. Então, é uma visão variável, né? A gente tem várias visões, na verdade. Então, eu trago essa visão da gestão alinhada aos dados coletados, os dados coletados durante o ano. Então, esse nível de maturidade ele é um pouco subjetivo, né? Há uma possibilidade da gente alterar esse nível, há uma possibilidade de ter um entendimento diferente, né, do ponto de vista individual aí de cada professor, cada área, etc. Então, é bom que a gente tenha um cuidado, mas o termômetro ele já identifica e o que a gente precisa fazer, né? Então, o nosso planejamento vai partir do pressuposto do resultado desse termômetro. Então, eu trago essa primeira análise, nós faremos outra. Em janeiro, no pré-planejamento e no planejamento, nós também teremos uma análise desse termômetro. Então é isso. Eu vou tentar passar o mais rápido possível, são 30 slides, eu vou comentar um pouquinho sobre cada um deles. Depois eu vou propor que a gente faça uma tarefinha, uma atividade aí nesses dias de fim de ano, mas que cada um faça no seu horário e que a gente anote a nossa visão também, pontuando o nível de maturidade para cada processo que participa de forma direta ou só de forma indireta. O objetivo do termômetro é fazer com que a gente possa, de fato, ter um PDCA bem organizado, então vou falar disso já também, mas é muito importante que a gente consiga enxergar o nosso processo inteirinho e instrumentalizá-lo, né? Do ponto de vista da gestão, a gente avança cada vez mais aí para a utilização dos instrumentos para facilitar a nossa vida, né? Então, a gente precisa muito olhar para isso com cuidado. O processo precisa acontecer, mas não de forma perceptiva, não de forma só usando o talento individual do professor lá na sala de aula. Então, a gente tem que ter um movimento uniforme para atingir resultado. Esse é o processo, é um processo que particularmente eu gosto muito. Eu acho que excede um pouco o pedagógico e avança um pouco para gestão de pessoas, gestão de instrumentos. Então, eu acho que uma coisa conecta com a outra de uma forma muito, muito prática. E o termômetro vem para ajudar nisso, né? Dentro desse termômetro, eu criei uma coisa parecida com um funil que na gestão de empresas e gestão de pessoas e execução de tarefas, tem um formato de que eles chamam de pipeline, que também é parecido com um encanamento, né? Então, todos os entroncamentos, as engrenagens, né? Então, a gente usava o flywheel, usa o flywheel para algumas coisas. Aqui a gente pensa numa forma de funil, porque ele tem níveis diferentes, né? As engrenagens, elas precisam ter uma certa consistência, né? Elas são homogêneas. Aqui o termômetro ele tem essa variação, né? Esse funil, esse afunilamento que começa em níveis mais baixos, né? Em níveis de construção do processo, em níveis de aprendizado do processo, até o nível de melhoria contínua, o nível de auto-organização. Então, a ideia de construção desse termômetro traz para
juntar todas as outras ideias, todos os outros processos e organizar tudo de uma forma mais uniforme. Devagar a gente vai entendendo, são processos que vão se juntando, mas vocês vão perceber que é muito legal. E uma coisa que eu peço assim é a confiança de vamos utilizar os instrumentos como parâmetro porque eles facilitam a vida, eles vão facilitar a nossa vida, né? Não são documentos para serem preenchidos, pessoal. São são mapas, né? A gente precisa usá-los, a gente precisa usá-los como guia para poder avançar. E então, eu vejo dois grandes momentos, né? O trabalho individual, a beleza do trabalho individual dentro de sala de aula e a beleza do trabalho individual dentro de sala de aula é organizada e disparada pelos instrumentos. Por que é importante? Porque se todos utilizarem, a gente tende a falar uma mesma língua. Se a gente usa só como burocracia e etc., a gente acaba que não busca um resultado em comum, né? Então, uma das nossas competências está dentro das premissas aí é a gente atingir os resultados, a busca pelo resultado, a melhoria dos resultados. Sim a importância disso lá dentro da sala de aula, mas o processo ele tem bastante coisa, né, antes disso. Então há uma necessidade aí da gente olhar com mais cuidado. O pedido é para que a gente amadureça junto, né? Foi um primeiro ano, a gente está aprendendo alguns documentos, a escola está aprendendo, eu estou aprendendo, os professores vão aprender, mas de que a gente não olhe para outro caminho, né? Vamos olhar para isso. Porque aí para cada ponta, né, que executa alguma coisa, então o que é função da coordenação geral, por exemplo, aquilo lá está instrumentalizado, fica mais fácil de todo mundo disparar o que eu preciso fazer e vice-versa, né? O professor dentro de sala de aula com um agrupamento de habilidades, as habilidades defasadas, todos trabalhando na mesma coisa. Não é um jeito de robotizar, né? Não é uma mecânica, na verdade é o contrário, né? É um jeito de uniformizar pensando na gestão do resultado. Se a escola, se a gestão sabe o que quer, a gente não fica tão perdido só achando que a única coisa que nós faremos é só a busca por resultado, né? Mas enfim, é isso. Eu vou parando alguns slides, eu continuo em vários horários, porque são vários slides aqui, então pode ser que eu dê uma pausa aqui e vou continuando. Depois eu junto todo o vídeo e faço aí a nossa reunião virtual. Fechado, gente? Valeu. Show, pessoal. Vamos lá. Eu vou descrever os níveis de maturidade antes da gente falar aí do PDCA propriamente dito, para que a gente tenha um entendimento aí para facilitar um pouco a nossa vida. Eu criei os 5 níveis de maturidade e um pré-nível, né, que é o nível não iniciado, que é quando o processo nem começou ainda, né, ou não teve condição estrutural para dar o primeiro passo, não teve condição humana para dar o primeiro passo, a gente pôs em não iniciado. São cinco níveis, são 5 níveis de maturidade que tomam uma forma aí desse afunilamento que vai gerar uma pontuação de 0 a 100 para facilitar depois, né, em instrumentalizar isso, mas é bastante subjetivo. Eu podia enumerar aí várias questões sobre cada um desses níveis, mas eu fiz de forma bem subjetiva. Toda vez que aparecia a palavra diagnóstico ou teste, o próprio processo. O processo foi testado ou foi diagnosticado como se tivesse passado por um PDCA interno, sabe? Então, essa palavra teste, diagnóstico, nunca é com o aluno ou no ponto final do processo, mas é o teste do próprio processo, do próprio executor do processo, do próprio grupo executor do processo. Então, vamos olhar bem para isso. O nível inicial é o primeiro nível de tentativa, né? É o nível de implementação. Esse nível a gente imaginava que
todos os processos sairiam do nível inicial, mas a gente percebeu que muitos demoraram até para chegar no nível inicial. O nível inicial é onde acontece. Ele acontece de forma bem básica, né? Bem fundamental. Eu, eu até acho que vale a pena a gente olhar com cuidado aí do ponto de vista individual se cada processo de vocês aí começou para valer. Esse inicial eu acho que quase que resume, equaciona onde a escola está, né? Mas esse nível inicial de maturidade, não há padronização nenhuma, né? A gente começou, mas não tem uma padronização, não tem uma organização ideal. Tem aí vários agentes, vários professores, vários profissionais trabalhando de forma isolada, né? Não tão isolada, porque a gente tem um certo diálogo, mas assim, o processo em si não acontece no time, né, na equipe. A gente não tem o controle real dos processos, então a gente tem os momentos de avaliação, de PDCA, de revisão, mas em si o processo ainda é bem frágil, né? Ele é bem precário. Então, é importante pensar isso aí em todas as questões do ponto de vista individual. Então, vou repetir isso, mas daqui a pouco a gente vai pegando cada uma das ações que a gente tem dentro da escola, vale a pena olhar desse ponto de vista. E aí, o processo de avaliação, existem alguns procedimentos, mas não são eficientes. Não existe o processo de avaliação, o teste, que seria um PDCA, né? Tipo, eu executei, funcionou, não funcionou, está funcionando, eu tenho que refazer. Isso não acontece em todos os processos, né? Vou dar o um exemplo, algumas áreas ou uma área específica executa uma ação de recuperação, por exemplo. É um exemplo só, viu, gente? Uma área executa uma ação de recuperação. Essa ação de recuperação ela é executada de forma instantânea, a partir de um resultado imediato, e não é avaliada, reavaliada, não foi feita a avaliação se funcionou, se foi feito na fala, não tem instrumentalização disso. Você não tem, não é nem registro, sabe, gente? A gente tem que começar a quebrar um pouco a ideia de falar de registro e tornar a ideia de evidência como o acontecimento, né? Teve fatos, teve resultado, e esse resultado precisa ser avaliado, e essa avaliação, ela, ela vai dar parâmetro para uma condição nova, né? Então, é uma avaliação formativa, é um PDCA, né? Então, os processos que vocês estão fazendo aí, os processos que vocês participam, todas as ações de vocês, elas passam por essa avaliação? Nem todas, ou de forma muito subjetiva, de forma pela percepção total. Então, é importante que a gente encaixe isso dentro do processo inicial. É uma tentativa, está acontecendo, mas não tem avaliação. Outra questão é que o trabalho é pautado por esforços individuais, né, talentos individuais, e não por uma rotina integrada. Então, isso é muito claro, isso é muito legal, né? A gente tem um processo ou outro que já tem uma rotina já sendo trabalhada. Todas as rotinas precisam trabalhar, precisam do trabalho em grupo. E isso é um problema porque a gente tem algumas áreas se desenvolvendo mais, alguns processos se desenvolvendo mais, mas porque a gente vê que tem o esforço individual alavancando e não a instrumentalização, a prática da instrumentalização integrando ali o time, a equipe, a área, os profissionais, a rotina, etc. Então, isso também faz parte dessa nossa visão do inicial. E por fim, continuando nesse mesmo argumento, a questão do trabalho em equipe é feita de forma isolada, né? A gente tem pouca interação ou um pouco de atrito, às vezes, em alguns processos, por não saber exatamente como fazer, não ter aquilo tão claro na cabeça, e isso causa um pouco de atrito. Mas é isso, o nível de maturidade inicial, eu acho que ele é um pouco mais, fica um pouco mais longo na nossa cabeça aí, porque provavelmente a gente esteja nesse nível em quase todas as áreas, algumas a gente vê um pouquinho de avanço, essa subjetividade aí, ela vai dar essa variação, mas
vou trazer outras descrições para os níveis em outros momentos. Eu queria que essa fosse mais subjetiva mesmo para a gente pensar, principalmente partindo do foco, teste e avaliação, padronização da rotina, trabalho em equipe, né? Então, tudo está ligado um pouco com as competências ali, não é sobre a efetividade do processo ou o processo bem feito. Isso daí a gente vai começar a trazer outros níveis, outras descrições para o nível de maturidade a partir de pré-melhoria ou melhoria. Então, no nível inicial é básico, a gente tem que atender as premissas, as competências. Então, todas aquelas competências que a gente avaliou, principalmente a questão da corresponsabilidade, que ela é um dos primeiros passos, né? Corresponsabilidade de relacionamento, ela é um dos primeiros passos que vão ajudar a gente a trabalhar com interação, com o time todo funcionando. E a instrumentalização e padronização dos documentos, né? Quando isso tiver, do ponto de vista prático, funcionando, estiver funcionando legal, a gente tem um processo inicial aí bem instaurado. Por enquanto a gente está começando. Mas é isso aí. A gente avança para o repetitivo. O repetitivo, a ideia era que parecesse repetitivo mesmo, né? É quando a gente atingisse o nível de maturidade, é porque o processo já foi instaurado. Ele entrou no inicial, conseguiu determinar um certo padrão de execução, mas ele não tem aí o compartilhamento de responsabilidade, ele não tem a convergência, né, do próprio processo. As tarefas ainda são isoladas, né? Nesse caso, vocês percebam que eu estou atrelando algumas das competências aqui como eixo nesse começo, que eu acredito que seja um dos grandes focos para a gente começar a, a se desenvolver um pouco mais. Então, a corresponsabilidade é uma delas. Então, a gente tem uma técnica, no padrão repetitivo, a gente tem uma técnica já funcionando, só que ela tem um padrão muito desconexo do time, né? Então fica difícil ainda da gente disparar padrões e tentativa de melhoria de resultado, porque você ainda tem, né, um processo pouco instrumentalizado, tem um processo isolado, na verdade. Você tem uma rotina. O padrão repetitivo, na verdade, o que eu quis dizer é que a gente tem uma rotina. Então, eu aprendi a fazer como é a tutoria. Pum, aí vou na rotina. Não uso o instrumento como deve ser, não atendo passo a passo como deve ser, tenho pouco ouvido para as questões da gestão, para trabalhar aí como atingir melhores resultados. Então, a gente tem um processo de rotina, um processo repetitivo, um padrão repetitivo. O processo de instrumentalização ainda é frágil e a burocracia excessiva prejudica a ação real. Aqui a gente ainda está chamando instrumento de documento, então isso precisa ser bastante falado, a gente precisa repetir muito, né? Porque todos os documentos não são só papéis para serem preenchidos. A gente pode mudá-los para aplicativos, a gente precisa fazer alguma coisa, mas para quê? Para que seja um instrumento de utilização nossa. Então, aqui no repetitivo é rotina, a gente já está fazendo. Aprendi a fazer um modelo de guia de aprendizagem. Pronto, eu não estou usando mais, eu não tenho mais utilização dela como parâmetro. Eu aprendi a fazer, meu PCA está aprovando, a coordenação está aprovando. Então, repetitivo, então a burocracia é excessiva, eu não consigo olhar para aquilo como instrumento, eu não consigo avançar para valer, para chegar pelo menos no nível de uso real do aplicativo, dos instrumentos, etc. Então, também há pouco avaliação e teste sobre o processo. Então, rotina, certo, gente? Avançando para o nível padronizado, aqui a gente entra na onde a gente deveria estar, pelo menos o básico, né? Como escola integral, a escola funcionando a todo vapor, todos os processos padronizados. Então, aqui já deveria existir nesses processos padronizados, toda uma organização já voltada para o plano de ação da escola. Na verdade, a gente teria que
trazer toda a instrumentalização voltada para o plano de ação de uma forma que todo mundo conseguisse falar a mesma língua já. Então, no padronizado, a gente já está buscando resultado. Sem percepção, a gente está buscando resultado lá no documento, a gente está buscando resultado do ponto de vista mais organizacional possível, né? Então, quais são as nossas ações necessárias? O time todo está trabalhando nela. Quando uma área precisa, a outra ajuda. Quando um profissional precisa, o outro ajuda. Quando uma defasagem é grande, a área pode vir e suprimir. Então, aqui a gente tem uma convergência, a gente tem uma certa qualidade nessa convergência, né? Já se há uma naturalização disso, né? Então, no padronizado, um já quer ajudar o outro. Um exemplo legal pra caramba que eu acho que a gente pode dizer que eu acho que pode ser natural e mais para frente, foi quando a área de matemática pediu ajuda da área de linguagens, né? A professora Elisa tá dando aula de o que chamaram de pré-cálculo, que vai ser uma matéria do ano que vem. Eu acredito que isso seja uma prática já dentro do básico da nosso nível de maturidade padrão, que é ajudar a necessidade da outra área, porque a gente tem que entender como uma engrenagem, né? Entendendo como uma engrenagem, aquela área precisa de uma convergência, eu preciso de uma consistência maior naquela área, naquele ponto, aquele alerta específico. Então, o que precisamos fazer? Vamos direcionar energia para lá. Deixa tudo aqui está bem, vamos direcionar energia para lá. Tudo isso também é feito aí com um PDCA periódico, né? Com uma avaliação periódica. Então, todo o tempo, as áreas, o individual, o time todo está lá avaliando, fazendo PDCA, fazendo avaliação. Isso aqui não está funcionando, isso aqui está funcionando bem, isso aqui está mais ou menos, e a gente vai criando os sistemas de alerta, né? Então, na verdade, é sempre um sistema já básico funcionando, já pensando em aperfeiçoamento cada vez maior e uma corresponsabilidade dentro dos processos. Lembrando, gente, essa questão do padronizado e todas as outras vão aparecer outras descrições. Estou tentando trazer essa para a gente começar a sensibilizar, mas a descrição elas vão aparecer em nos vários processos, elas vão aparecer de forma variada. Então, ainda que está bastante subjetivo, mas já dá para ter uma ideia do que é cada uma delas. Aqui, quando a gente chega em pré-melhoria, eu acho que vai demorar um pouco. Aqui a gente já está totalmente focado nos resultados. Quando a gente sai do padronizado, já buscando resultado exatamente conforme a necessidade da escola, o plano de ação da escola, desempenho e desenvolvimento dos alunos, aluno por aluno, né? A gente já tendo uma visão de nivelamento com mais organização, e a instrumentalização já é automatizada, né? A gente já tem as competências já fazem parte um pouco da nossa identidade. Aqui a gente tem um nível de amadurecimento do profissional, do processo, do grupo, do time, de todo mundo, né? E aí a gente tem as engrenagens funcionando numa velocidade, buscando qualidade. Isso é um processo de pré-melhoria, né? A gente imagina que a busca nossa pelo IDESP, pelo SARESP, por exemplo, a gente vai ter um monitoramento já consolidado, precisando saber quem vai ajudar, o que precisa ser feito, aonde vai encaixar cada papel, cada agente aí nessa engrenagem, como um ajuda o outro, e isso já buscando sempre por instrumentos, né? A evidência do próprio nível de maturidade é atingir resultado, né? A gente ir buscando resultado ponto a ponto, né? Então essa pré-melhoria. E a última, né? Que eu acho que é a mais difícil, eu não sei quando uma escola pode chegar em 100%, ou quando um processo pode chegar em 100%, mas aqui eu acredito que a gente atinge o nível de maturidade máximo, né? A instrumentalização funciona por completo, de forma automatizada, todo mundo está fazendo, utilizando os instrumentos com precisão, né? Tá criando as ações e as ações estão bem
divulgadas, estão bem escritas, elas também no aplicativo ou no documento elas são o parâmetro para disparar, né? É um movimento cíclico, né? A gente redige as nossas ações, a gente utiliza o nosso programa de ação, por exemplo, para fazer a rotina ali como a nossa Bíblia. Então, aqui a gente pensa só em melhoria contínua. A gente já está com o time completo, a gente já está com o time bem organizado. Então, tem um processo aí, né, de avaliação e teste de todas as áreas, de todos os processos, de agente por agente. A gente está sempre olhando para as métricas, que é muito importante, né? Talvez a questão da métrica e da coleta dos dados, elas necessitem de aparecer antes, né, em outros níveis de maturidade, mas eu acredito que seja muito difícil. Mas os níveis de maturidade que utiliza métrica e consegue transformar métrica em prática, métrica em ação, é quando a gente já chegou num estágio de maturidade legal daquilo, e aí é só avanço, porque a gente pode enfrentar qualquer problema, qualquer modificação, alteração de sala, mudança de público, né? O aluno vem, outros tipos de aluno, por exemplo, não tem problema. A gente tem ali um mecanismo de diagnóstico, a gente tem mecanismos de recuperação, a gente tem mecanismos de organização da rotina, e tudo isso de forma dançando a mesma música, né? A gente está ouvindo a mesma harmonia. E aí a gente consegue buscar essa melhoria das engrenagens, de cada engrenagem. Com certeza uma engrenagem vai funcionar muito melhor que a outra. Pode ser que a gente chegue em alguma engrenagem que tenha um avanço altíssimo, enquanto outras ainda estejam bastante em processo, né? Bastante inicial, bastante precárias, mas a ideia é de que a gente vá com certa consistência para avançar devagar. Então, um bom exemplo nosso aqui, eu vou falar daqui a pouco, são os clubes, né? Os clubes, a gente, apesar de tudo, começou outros processos, os clubes a gente tentou várias coisas e não deu certo nenhuma delas, né? Então, essa semana, por sinal, houve uma mudança, a gente incluiu os clubes na grade, sacrifica um pouco o horário da TPC, mas a autorização para a gente usar um momento formativo aí, por podcast, etc., e diminuir um pouco o tempo de reunião e criar uma rotina de alinhamento para que a TPC não seja prejudicada, mas para que a gente garanta o clube. Então, cada coisa que a gente faz, às vezes, deixa a outra prejudicada, depois a gente tem que pagar a conta da outra de outra forma. Mas o clube começou essa semana já de uma forma diferente, já teve formações em sala de aula, a Márcia tomou conta de todas elas, e assim, o feedback já é outro, né? Então a gente tentou várias coisas, cada professor tentou uma vez, o protagonismo tentou uma vez, a gente tentou geral, todas as salas, todas elas foram muito frágeis. Agora, por sala, a tendência é de que haja uma construção. Então, o primeiro passo foi dado, a gente acabou o ano sabendo que é uma tentativa muito útil fazer novamente. Então é isso, gente. Os níveis de maturidade são esses. A gente passa agora a falar um pouco do PDCA utilizando esse termômetro. Qualquer um professor aí que tiver alguma, alguma coisa, alguma ideia, alguma sugestão sobre como a gente pode melhorar essa questão da descrição das áreas, né? Porque a visão do outro é muito importante, né? Eu estou falando de uma visão da gestão, da coleta de dados, mas lá dentro de sala de aula vocês sabem o que vocês enfrentaram, né? E aí esse nível de maturidade às vezes vai parecer divergente. Nós chegaremos num nível bem equacionado, mas também é um processo, então tem um termômetro até para o termômetro. Então vamos devagarinho, vocês vão vendo aí por área e aí vamos falar um pouquinho do PDCA que a gente já fez agora. Fechado, gente? Valeu! E aí, pessoal, vamos retomar só essa visão do que é PDCA para a gente entender melhor o termômetro, né? Então, o PDCA é uma metodologia. Eu usei muitas vezes, né, durante o ano. Algumas vezes a gente chamou de PDCA semanal, algumas vezes a gente só executa uma ação, mas é uma ação
justamente a avaliação para que haja uma ação de reorganização. Então vocês vão perceber que isso aconteceu de forma sistemática, não tão bem elaborado, porque a gente não teve muitos alinhamentos e alguns alinhamentos teriam necessidade de passar por isso, mas foi feito, foi uma das metodologias aí, particularmente até quando a gente já fazia o MMR, já era bastante utilizada, né? Então eu acho que a gente só precisa dar nome aos bois e usar como instrumento para que todo mundo use também. Então, essa metodologia ela tem aí essas 4 etapas. A primeira delas é planejar. A segunda é a questão da execução. A gente precisa passar pelo momento da execução, que é a nossa rotina, o processo sendo trabalhado e executado, e o momento da avaliação. Então, a gente chegou em vários momentos para fazer uma avaliação do processo e, a partir disso, a gente recria as ações, restabelece correção, a gente age, né? Então, é o planejar, executar, avaliar e agir. A gente refaz o que não deu certo. Então, o termômetro ele entra nesse sentido, né? Porque a gente consegue, junto com aquele ciclo de acompanhamento formativo, a gente consegue olhar de fato o que está faltando, né? O que a gente precisa avançar mais, quais são as prioridades. E aí, dentro de cada área, dentro de cada agente, dentro de cada processo, a gente precisa também fazer essa avaliação. E aí, recriar as novas ações. Então, nosso pré-planejamento do ano que vem, ele vem carregado de todos esses resultados desse ano. Então, isso é muito importante dizer. Eu disse muitas vezes que o ano não acaba nele mesmo, nem na escola, nem para os processos, nem para os alunos, nem nada. O ano não acaba nele mesmo. A gente continua. Vamos descansar um pouco, sair de férias, mas a gente continua, certo? Então eu fiz mais ou menos um geral do ano com algumas informações só para vocês terem uma noção, para depois a gente avançar para o termômetro. Então, do ponto de vista do planejamento, aí, da primeira etapa do PDCA, aonde começou? Começou lá no pré-planejamento, que a gente criou e estabeleceu as metas da escola, né? Foi feito um estudo do processo histórico, a gente vinha de um ano de pandemia, não tinha resultados imediatos, a gente não sabia como estava a situação. Então a gente entrou com 2 níveis de defasagem, né? 2 níveis de recuperação, que seria a questão da pandemia e a questão histórica. Esse estudo foi feito de forma bastante rigorosa, eu avaliei todas as questões durante todas as habilidades e todas as defasagens de língua portuguesa e matemática durante todo o ciclo dos alunos que estão nesse ano. A gente recriou algumas ações depois, mas o primeiro passo foi aí. Então, me lembro que lá naquele pré-planejamento, naquela nossa conversa, a gente falou bastante sobre isso. As metas foram estabelecidas, as metas como índice foram estabelecidas, mas algumas ações. A gente partiu de um plano inicial bem básico da escola, até porque a gente não tinha a visão de como deveria ser. Depois a gente reconstruiu um plano já com os eixos, com a visão de escola que a gente gostaria. E também nosso planejamento inicial era a implementação do programa. Saberíamos que algumas coisas elas demandariam maturidade, mas a gente precisava implementar. Então, lá naquele começo, demos esse primeiro passo. Esse foi o grande objetivo do ano. Então, se fosse falar que foi o ano, se me perguntasse se foi o ano do quê, né? Porque todos os anos a gente sempre nomeou, né? Então, teve o ano do ajuste, o ano da recuperação, o ano, o ano virtual, né, que foi antes da pandemia, que foi muito legal. Mas eu diria que a gente seria um ano de recuperação, né, um ano de diagnóstico pós-pandemia. Então, recuperação e diagnóstico seriam as 2 palavras aí que a gente conseguiu, não sabemos ainda, mas estamos coletando os dados, a gente consegue começar a voltar com os alunos, então o reingresso dos alunos ajudou bastante a gente começar a enxergar melhor. Só que isso aconteceu para valer faz um mês, né, gente? Então, a gente não pode ser muito duro com a gente mesmo. A gente oscilou o ano inteiro, grupo 1, grupo 2, remoto, presencial,
Então, a implementação ela ficou bem fragilizada, mas não é um motivo, não é justificativo para a gente deixar de ter essa visão do que a gente precisa remendar e refazer. Então, do ponto de vista do planejamento do PDCA foi esse, a questão da execução. A execução, ela veio na rotina, veio durante o nosso turbilhão de coisas, as excepcionalidades desse ano. Então, a gente começou em cada processo, alguns processos começaram, alguns processos pararam, alguns demoraram muito para começar. A gente foi enfrentando os problemas e produzindo soluções. Então, olha que legal. Dentro das nossas competências necessárias, a gente tem que produzir solução. Faz parte aí dessa execução, né? A gente está lá com o carro andando, nosso flywheel rodando, vai ter problema. Show, vamos produzir solução e vamos continuar. O nivelamento diagnóstico interno também foram questões de execução que a gente conseguiu dar uma otimizada legal, no sentido assim de enxergar como deveria ser um nivelamento talvez mais adequado, como a gente deveria produzir um diagnóstico e, no entanto, saiu uma régua da escola, saiu um exame interno que foi muito legal, né? Legal em níveis que mais para frente eu vou falar sobre isso, vocês vão perceber assim tudo que foi feito, que parece que foi feito bastante na correria, a gente enfrentou muitos problemas, vocês vão ver como vai abrir a mente de uma forma gigantesca, assim, como se virasse uma chave, mas na hora certa. Por enquanto ainda não. Então, assim, a execução no geral, no PDCA geral, eu diria, fora todas as questões de rotina, a gente poderia resumir nesses tópicos aí. Então, a gente avança aí para a questão da avaliação. Então, como eu digo, como eu já disse que a gente avaliou em vários momentos, foram feitos vários PDCAs, várias reavaliações, então, referente àquele nosso primeira visão do pré-planejamento e do planejamento, então, quando a gente falava de DESP e DEB, a gente vai atingir essa meta. Então, a gente cumpriu, pelo menos, foi dito errado, mas 80% do plano de ação, então, algumas ações, principalmente as de inovação, não deram certo, que foi a criação de um conselho efetivo e a viagem dos professores não aconteceu, mas que também estava mais vinculado à questão de tecnologia e inovação também, então não deu muito certo, não deu muito certo não, a gente está no nível muito inicial ainda de amadurecimento e não avançou, mas o cumprimento chegou em 80% do plano de ação, a meta da escola com questão a resultado, né, o IDESP e o IDEB, a gente trabalhou focado para os índices. A gente criou 2 fases de nivelamento a mais do que as 2 que a gente já tinha, então foi muito legal. Vamos atingir o resultado? Sim. Eu sou capaz de apostar que sim, sou capaz de apostar que a gente consegue chegar onde a gente desenhou, né? A gente consegue sim atingir a meta, tanto do IDESP quanto do IDEB. Prova, por sinal, tô gravando hoje, numa véspera da prova, até tô meio com sono porque já tá tarde pra caramba, deve ser mais de meia-noite, mas eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim porque, gente, é o processo. Eu repito, é o processo. Não é o fim da ponta da faca que faz o tamanho do buraco que a gente precisa, não. Então, é o processo, o ciclo, os professores trabalharam e esse ano a gente conseguiu atingir o que foi preciso, a frequência dos alunos, os níveis de proficiência dos alunos começam a ser visualizados. Teve problema? Teve, não tem problema. A gente precisava que fosse visualizado para começar a trabalhar isso com mais cuidado lá na frente. Então, dentro do amadurecimento, a gente não avança muito, mas a gente completa a nossa missão desse ano. Então, olha que legal. Estou falando do ponto de vista da avaliação, depois eu vou falar isso presencialmente, mas para todos os tópicos que a gente começou a produzir um planejamento, a gente conseguiu cumprir. Então, assim, tá todo mundo muito de parabéns, muito de parabéns.
essas avaliações periódicas e o ciclo formativo foi muito legal porque ela deixou uma visão do que precisava. Eu falei no podcast que a gente fique tranquilo porque o boleto vai chegar, então vamos olhar para as coisas boas. A gente avaliou os processos e os processos foram cumpridos. Algumas coisas no amadurecimento vão fazer com que a gente melhore cada um deles, que a gente possa fazer com que o time, a equipe, o grupo, as áreas integrem um pouco mais, mas funcionou. Então, aí, desses tópicos que eu coloquei, o pré-planejamento a gente atinge 80% do plano de ação, que eram as metas iniciais lá, com algumas variações do ponto de vista individual, então isso vai ser apontado depois por professor, por área, por defasagem, por disciplina, isso acontece especificamente, mas no geral a gente está bem. A busca por resultado IDESP, então o trabalho foi focado nos índices, criado mais 2 fases de nivelamento, mais diagnóstico, mas o diagnóstico ainda é precário, então a gente precisa melhorar o diagnóstico, isso é uma das ações que a gente precisa fazer, assim, imediatamente, urgentemente, a gente precisa elaborar diagnósticos mais completos para o ano que vem. Então, o exame Tuning foi uma das provas que criou uma metodologia de diagnóstico. Com os alunos frequentes, a gente vai conseguir utilizar o diagnóstico de entradas, APs e o exame que a gente precisa continuá-lo para formalizar o diagnóstico. Então, eu falei muitas vezes, talvez a gente tenha um diagnóstico completo do 6º ano quando eles estiverem no 8º. Não tem problema, a gente tem tempo para isso. A gente não pode perder isso a visão disso. Então, isso tem que estar sempre nos planos, tem que estar sempre como nosso objetivo, porque a gente vai chegar no 9º ano já com as habilidades em complexidade de revisão para fazer a revisão do diagnóstico que a gente já tem. O trabalho foi bem feito no começo e o que ficou para trás vai ser revisto no 9º ano. Então, a gente, para ter uma visão basicamente essa. A defasagem, que era para avaliar por a questão da pandemia, a defasagem histórica, a gente conseguiu trabalhar, a gente conseguiu visualizar elas, uma área às vezes mais frágil que a outra, não tem problema, mas foi criado, né? Foi introduzido alguns instrumentos, o processo acabou sendo refinado, então a gente, juntamente com isso que eu estou falando, a gente precisa melhorar o diagnóstico para poder dar continuidade. Foram criadas outras 2 fases de nivelamento, 2 delas vão entrar já a partir dessa avaliação de PDCA, elas vão entrar como correção para o ano que vem, desde o começo do ano. Então, não vai haver plano de nivelamento mais. Vai haver um plano de defasagem. O plano de nivelamento já foi instaurado, a gente já começa a partir da grade de aula. Vai prejudicar uma outra área, depois a gente fala sobre isso, mas a conta a gente precisa pagar da pandemia e da defasagem. A parte diversificada vai ter uma disciplina da parte diversificada vai ser um pouco prejudicada, mas essa conta a gente paga depois. Então, olha bem, toda e qualquer coisa que a gente prejudicar, a gente vai ter que pagar depois. Então, primeiramente, cuidado com defasagem e recuperação. Então, esse é o foco, os professores de português e matemática. Ano que vem vai ter um professor a mais de matemática, vai dar uma tranquilidade maior para a gente fazer esse nivelamento desde o primeiro dia de aula. Então, vamos pensando já que o pré-planejamento vai ser um cuidado para planejar nivelamento e recuperação, já com sequência de atividade de habilidade defasada, gente. Então, sim, o que a gente começou fazendo estudo, criando instrumento e tal, agora não, a gente já vai criar a partir do que a gente já tem e produzir diagnóstico novo, porque vai ter toda semana bastante aula de nivelamento. Não é reforço, não pode ser reforço, e isso a gente tem que cuidar para que não aconteça desde o começo. Então, vamos conversar mais para frente sobre isso, mas é uma das ações, elas vão entrar lá nas ações e correções, mas porque ficou muito claro no PDCA. E sobre a implementação do programa, a gente avalia com os termômetros, né, de cada área, e o nível de maturidade aí que foi criado internamente, a gente vai ter uma visão de como foi essa implementação. O Medina repetiu muitas vezes isso nas últimas reuniões, e é muito importante que a gente diga mais, repita mais, corrija isso
porque nós começamos para valer o programa integral agora com 100% dos alunos, né? Então a gente está enfrentando os problemas agora, a gente está aprendendo agora. Foi muito bom ir passo a passo para instrumentalizar, ver como é, e etc, e ter menos alunos. Então, assim, não vamos sofrer com essa angústia de que foi um ano inteiro, a maturidade é baixa, é uma maturidade muito, muito básica. Não, vamos tranquilo, porque a gente teve para valer mesmo agora, um mês atrás, esses alunos. Então, alguns processos, pareciam fáceis, a hora que os alunos chegaram 100% as coisas mudaram. Então, a gente está avaliando individualmente cada um deles e sempre produzindo solução, gente. Então, assim, uma das características que eu gosto muito para tudo, sabe? Não tem tempo ruim, não, tá? Deu ruim alguma coisa, vamos achar uma solução, sabe? Não tem por que ficar fazendo tempestade em nada, vamos resolver. Deu muito ruim, vamos resolver. E a gente vai tentando. Vai dar ruim várias vezes, né? O exemplo dos clubes foi o melhor de todos, porque a gente tentou várias coisas, né? A última foi uma reunião que a gente fez no horário do clube, deixou os professores também mais um pouco ocupados com isso, mas justamente para produzir uma solução. A solução que a gente teve foi essa. É eficiente? Não sabemos, não sabemos. Então, esse é o movimento do PDCA, gente. A gente precisa cada vez mais, no nível de maturidade, também desse processo, que haja um engajamento de todo mundo. Que o grupo faça esse movimento de forma construtiva, né? Então, que a gente não tenha só sugestões boas, críticas construtivas, não, de que a gente tenha apoio. Então, isso não funcionou, tudo bem, mas a gente precisa de quê para funcionar? Às vezes uma outra pessoa, um outro agente, uma outra área, um outro grupo consiga corrigir isso e a gente precisa da ajuda, sabe? Não é trabalhar isolado. Cada um precisa fazer a sua função, mas a sua função ela vai se engrenar com outra. Então, até para isso a gente precisa saber, a gente precisa ter a tranquilidade, pô, vamos fazer alguma coisa. Senta aqui, vamos ajudar, senta aqui, vamos produzir uma solução. Não é só para dar sugestão, muito menos só criticar, né? Então, esse é uma questão de maturidade que está muito ligada às competências e o perfil do professor que vai permanecer aqui dentro. Então, vamos produzir solução em grupo, vamos ajudar um ao outro aí, que é isso que a gente tem feito. E aí, as ações. O que a gente tem de correção básica? Aqui eu fiz só um resumo, a gente tem muito mais coisa para falar, isso vai para o planejamento ano que vem, mas do ponto de vista dessas correções, a gente precisa reorganizar todas as ações, todas as ações. Então, o que a gente vai fazer em janeiro? Eu, particularmente, vou fazer um estudo de todas as ações, todas as questões do programa e vamos avaliar o que dá para fazer, o que não dá para fazer. A gente faz uma reorganização mesmo. A utilização e a elaboração de novos instrumentos. Isso é muito legal porque a gente já viu na conversa com os PCAs essa semana mesmo, 2 novos instrumentos que a gente precisa criar, 3 na verdade. Um para o programa de ação, né, que é a inserção de um aplicativo, um para o guia de aprendizagem, que é para facilitar a construção do guia de aprendizagem, e o outro é para a publicação do guia de aprendizagem para os alunos. Então, olha que legal, a gente está otimizando. A gente precisa otimizar, a gente precisa ter essa autonomia. Poxa, gente, isso aqui não dá certo assim, então vamos fazer de outro jeito, qual o problema? A gente precisa fazer isso. Então, assim, não deixar também só, não deixar para o coordenador geral inventar isso. Eu invento as coisas que às vezes dá ruim. Então, é muito legal que a gente, vamos fazer um negócio que na prática funcione. O exemplo do guia de aprendizagem que eu vou dar. Os professores já vêm falando de simplificar o guia, né? Fazer um guia mais simples para divulgar em sala. Como divulgar? Colar ele na parede, colar é legal, mas se colar todos, de todas as áreas, vai ficar um monstro de um guia. A gente sabe que tem professor que não está acompanhando nada, tem professor que não colou, tem professor que nem usou, né? Tem professor que, na verdade, fez um guia, copia e cola do começo do ano e não usou. Então, é por isso que essa instrumentalização é necessária. Mas aí, nessa questão de simplificar a divulgação, já sugeriram, depois a gente vai falar sobre isso, modos de simplificar. Aí perguntaram, vai ter que fazer de novo? Não, a gente vai recriar um jeito. Então, criar o plano de ação é uma coisa, agora divulgar ele é outra. Então, a gente pode criar um aplicativo para isso. Virtual só não vai, vamos tentar levar lá para a prática. Aí sugeriram uma trilha,
um mapa, diminuir os tópicos, vamos fazer, vamos fazer. Então, é uma questão da qual a gente vai começar a trabalhar nisso quando entrar a ideia de elaborar novos instrumentos. Outro instrumento novo que a gente precisa fazer é o programa de ação. O programa de ação ele entra com aquele documento, aquela documentação, mas ele precisa ter um quadro de tarefa. Eu preciso saber quando eu preciso fazer aquilo, eu preciso saber se está fazendo, eu preciso cancelar, eu preciso trocar, porque se ficar só naquele papel vai ficar muito difícil. A gente está pensando em transformar ele num quadro de tarefas dentro de um aplicativo. São exemplos das quais a gente tem essa liberdade para fazer, todos têm, então vocês pensem aí se há coisas para simplificar, facilitar, mas é facilitar do ponto de vista de gerir o processo, né? de organizar o processo. Não é só porque eu quero facilitar, é copiar e colar, porque esse é um problema gravíssimo que a gente já encontrou em algumas áreas. Cuidado que a gente vai ter que ter, um dos dias do planejamento vai ser só sobre os cuidados, porque a avaliação desse próximo ano vai ser uma avaliação completa, né, do primeiro dia até o fim dela, com os alunos presenciais, então não tem muito choro nessa questão não, então a gente vai ter que fazer com cuidado, parar de criar documento copiado, colado, não utilizar. Alguns exemplos aí, o nivelamento em 4 fases, são correções das quais a gente vai fazer, já tá transformado totalmente a grade no ano que vem. Esses novos instrumentos que eu dei alguns exemplos, o diagnóstico interno, o exame Chunin, a semana dos clãs, isso eu vou falar depois, porque tem uma questão muito importante sobre isso, precisa ser bem pensada. A redistribuição das aulas, a gente já fez essa redistribuição, então são correções das quais a gente já fez, então por isso que eu digo, assim, esse PDCA, essa explicação aqui, ela é só um resumo do que já está corrigido, já foi corrigido, depois a gente vai divulgando isso nos momentos certos de replanejamento. A criação aí, isso é uma das questões também muito ligada a essa correção que a gente já fez, a questão dos níveis do nivelamento, né? Das fases do nivelamento, foi a criação da matéria. A gente vai criar 3 matérias novas para os alunos, então vai ser um probleminha no começo para organizar, vou explicar legalzinho, mas o pré-cálculo vai ser uma matéria que vai ter para os nonos anos, desde o começo do ano, matemática 1, língua portuguesa 1 e 2, né? Os 1 e 2 aqui, então vai ter o língua portuguesa 1, cada sala vai ter 2 disciplinas de língua portuguesa com 2 professores diferentes. O número de aulas ainda vamos montar ainda, então não vai ter plano de nivelamento, não vai ser reforço e não é para pegar o currículo. A língua portuguesa 2, por exemplo, vai ser só habilidades defasadas com um programa diferente. A gente vai ter que criar um programa de língua portuguesa 2 de nivelamento. Então vai ser um desafio bem grande, mas a gente tem bastante expectativa boa. Fechado, pessoal? Aí, obrigado por essa visão aí de PDCA. Eu vou cortar um pouquinho aqui, daqui a pouco eu volto para falar rapidinho de cada termômetro. E aí, pessoal, vamos para o termômetro, vamos finalizar, vai ser bem rapidinho. É só mostrar para vocês o esqueleto de como ficou, depois vocês vão avaliar, vão ter um modelo para preencher e o termômetro de cada um de vocês, a visão de cada um de vocês. Mas assim, qual o esqueleto dele aqui? Ele monta a ideia do funil, né, que inverti. Então começa aí do não iniciado, repetitivo, padronizado, melhoria contínua. Na frente tem uma descriçãozinha simples, que é só para apresentação mesmo. Aqui em cima o termômetro vai falar qual nível está cada processo. Então tem o processo tutoria, o nível de amadurecimento 1. Em cima eu coloquei só um itemzinho, solução e responsável, só para a gente saber assim, quem serão as pessoas que vão trabalhar nesse termômetro aí no nível de amadurecimento que ele está. Então, a solução básica, né? Claro que a gente precisa discutir, criar correções, mas assim, é só para a gente ter um padrão aí do que fazer a partir do planejamento. Então eu vou passar todos os níveis de amadurecimento aqui dos vários processos e vou só falar um pouquinho bem rapidinho para a gente olhar para isso. O primeiro nível é a tutoria, o primeiro processo é a tutoria do nosso termômetro, e a tutoria está no nível 1. A gente começa com atendimento básico, os registros ainda eles são muito precários, né, sem controle.
Sem controle no sentido assim, o professor está lançando lá no formulário, mas a gente percebe que muitos professores não sabem o que lançaram no formulário anterior, não tem uma sequência, não avança para o acadêmico, ainda tem muita fala individual. Então o trabalho é muito isolado, pouco instrumentalizado, a gente também não conseguiu criar instrumentos novos, então é muito isolado. A gente tem bons trabalhos de tutoria, mas em geral os trabalhos dos professores eles iniciaram só. Tá básico, tem muito o que fazer, mas isso precisa de mais cuidado, mais formação, autoformação, gente. Uma coisa que vale muito a pena a gente pensar para todos os processos é que existe um responsável, mas não existe um responsável formativo só. A autoformação é o primeiro passo. Então, assim, eu na minha responsabilidade é, tenho que fazer formação e etc. Mas, assim, para o processo acontecer com a maestria que deve, pela qualidade dos professores que tem, precisa ter um processo de autoformação. O professor precisa ler o passo a passo, né? Eu me arrisco a dizer que muitos professores não leram nem o procedimento passo a passo de algum processo que tem que ser feito. Então, o professor tem que fazer tutoria e não lê o procedimento passo a passo. Eu me lembro que eu mandei, a gente falou no planejamento, a Márcia mandou, os PCAs mandaram, eu duvido que todos tenham lido. Então, assim, fica a provocação aí. Procedimento passo a passo é um procedimento formativo de cada professor. Tem que fazer, eu sei que é uma obrigação nossa, aí coloquei ali, solução responsável, a gente precisa formar, a gente precisa, como gestão, trabalhar isso, mas não deixem de cuidar disso. Depois aleguem, não sabia, não existe isso. A gente já começa a avançar para um segundo momento, a implementação nesse primeiro ano foi mais suave, mas assim, cada um tem a sua responsabilidade no processo. Ninguém vai dizer exatamente como tem que ser feito. A gente precisa, por necessidade, formar, mas tem que ter esse cuidado, gente. Então vamos olhar para a tutoria com mais cuidado, vamos ler o procedimento passo a passo e a gente vai criando estratégias e estrutura para funcionar melhor. A gente alterou bastante os horários, a tutoria ainda fica bastante prejudicada por isso, então a gente ainda está no nível 1 de amadurecimento. Fechou. Sobre o nivelamento de matemática, então, aqui ele bagunçou um pouco a ordem, eu tinha feito nos processos de plano de ação primeiro, depois, não sei por que ele bagunçou, mas vamos lá. O nivelamento de matemática, da nossa visão pedagógica, da minha visão de coleta de dados, e espero que a gente ainda tenha bastante conversa sobre isso, mas aqui é um dos processos que a gente consegue avançar para o repetitivo. Talvez um dos únicos processos que a gente consiga avançar para o repetitivo. Por quê? Porque a gente já tem um entendimento da progressão das habilidades. Isso é muito legal, gente. Então, por que eu estou dizendo isso? Da minha visão. A minha visão como coordenador geral, coletando dados, fazendo um mapeamento histórico, a construção da progressão. Antes era da questão de um currículo espiralado, hoje a gente tem as progressões, então tem estudado bastante isso. Há um entendimento disso, da coordenação geral para a coordenação diária e da execução dos professores. Talvez isso não seja uma terminologia utilizada diretamente pelos professores, mas tem se trabalhado isso em sala de aula, tem se discutido isso em ATPCs e ATPAs. Então, assim, a gente chegou num padrão repetitivo. A gente chegou num padrão repetitivo no sentido de rotina. Já foi instaurada uma rotina, a gente saiu do inicial, já criou novos instrumentos. As habilidades do ciclo, elas entraram como prioridade. Isso é uma visão muito difícil que as outras áreas, especificamente ciências e humanas, não conseguem, porque não tem outros resultados anteriores. E português trabalhou de uma forma, eu vou falar no outro nível, no processo de português, no termômetro de português, de língua portuguesa, que a gente trabalhou esperando resultados imediatos. Então, o resultado do ciclo não foi bem avaliado. Então, eu acho que aqui a gente avança um pouquinho, a gente precisa trabalhar no diagnóstico. Então, qual é a solução aqui? A solução é estudar mais as habilidades de diagnóstico. Esse é um processo que começa do professor para o plano de ação da escola, do plano de ação, coordenação geral, a minha parte coleta de dados, a parte da coordenação diária,
instrumentalização e organização disso, do professor como agente executor desse nivelamento. Então, o nivelamento de matemática avançou, eu vou provar para vocês com resultados de prova depois das habilidades que foram trabalhadas, o resultado dos alunos aferidos, os alunos aferidos em anos anteriores, então tudo isso são números que consigo provar. Quem são os responsáveis? Inicialmente o PCG e o PCA, que tem que fazer o estudo desses diagnósticos, tem que fazer o estudo dessas habilidades, o diagnóstico, e criar estratégias para isso. Mas é um nível 2 de amadurecimento. Para um primeiro ano, a supervisora gostou bastante disso, concordou, parabenizou bastante a gente, porque de fato o nosso problema vai ser o nosso problema por anos, né? Matemática por conta da defasagem histórica, defasagem no país inteiro, e a gente dá uma visão prioritária para isso. Não que a gente vá avançar com grandes resultados, mas há uma visão prioritária para isso e um entendimento da progressão das habilidades, que isso é o primeiro caminho para levantar bons diagnósticos. Show, gente. Vamos para o próximo. O processo do Projeto de Vida, no nosso termômetro do Projeto de Vida, há um nível 1 de amadurecimento. Então, o Projeto de Vida é o coração da escola. Precisamos corrigir algumas questões para dar mais condição para eles do Projeto de Vida. Na verdade, não são problemas do agente, executor, do aluno, são problemas estruturais que a gente, como escola, precisa dar mais condição para que o Projeto de Vida funcione com mais velocidade de flywheel, mais velocidade de organização. Então, do ponto de vista geral, a gente chega num nível de amadurecimento, porque há uma implementação, há um funcionamento, mas a gente passou por tantas excepcionalidades, então foi muito difícil fazer o portfólio dos alunos. Existe, mas assim, com bastante dificuldade pelo remoto, bastante dificuldade por um ano que começou com muitas variações, então a gente tem essa dificuldade, a gente sabe todas essas dificuldades. O que teve aí para a gente poder falar que a gente tem um nível de amadurecimento? Há um plano de desenvolvimento do aluno que foi muito legal, está sendo construído, é um plano que na minha cabeça acredito que vai ser algo que vá se construindo cada vez mais, se organizando cada vez mais, até a gente chegar num portfólio bem acabado. Então, para isso a gente precisa entender de fato o projeto de vida do aluno. Os procedimentos ainda não têm esse controle porque no sentido de que não teve estrutura para isso, né? A gente conseguiu fazer um acolhimento bem feito, ou com todo mundo, ou como deveria ser, não teve um varal de sonhos, então teve, só que não como deveria ser. Então esses procedimentos ficaram prejudicados. Então a gente ainda está no inicial por conta disso. Há uma avaliação socioemocional, mas não há um feedback claro. A própria plataforma não teve um feedback tão real. O feedback no sentido de recriar ações, né? O próprio PDCA, como algumas ações, né? Por exemplo, uma organização de um alinhamento geral para todo mundo, onde a gente faça aí uma audição aos professores do projeto de vida com as questões prioritárias para o mundo dos alunos e etc. Então, são questões assim que a gente precisa ter um feedback e a gente precisa dar estrutura para conseguir completar isso. Então, é um processo, a gente vai conversando melhor e devagar a gente vai organizando. O trabalho em equipe, aí é uma questão que entra lá na descrição, né, no descritor do nosso termômetro. É um trabalho em equipe começando com alguma padronização. O projeto de vida foi, e aí os parabéns para as professoras de projeto de vida, porque foi uma integração muito boa. Então, mesmo com todas as dificuldades de tempo de alinhamento, elas conseguiram fazer uma integração muito boa. A Márcia conseguiu trabalhar com muita maestria com isso. Então, uma das questões que, além de ser prioritário o projeto de vida na minha cabeça, e tenho repetido isso muitas vezes no podcast lá, é que a gente precisa humanizar o processo, que as técnicas, né, ou toda técnica, a tecnologia não vai se sobrepor a isso nunca. Então a gente precisa dar mais condição para o projeto de vida funcionar, dar mais crédito, dar mais energia para eles. Mas assim, eles montaram um timinho muito bom, uma equipe boa, os professores mandaram muito bem, eles avançam com seus alunos para o ano que vem.
E eu acredito que a gente consiga logo nessa área avançar para outros níveis muito rápido. É, soluções, possíveis soluções, e a gente já começar com um acolhimento, um varal de sonhos já bem pensado, já pensando no portfólio, então a gente pode, a Márcia já está trabalhando, inclusive hoje tem uma reunião de acolhimento. Quem tem que fazer isso nós, gestão, os professores de projeto de vida e todos os convergentes aí precisam ajudar. A gente vai chegar num momento em que o professor precisa ler o projeto de vida do aluno, o professor precisa saber o projeto de vida dos alunos, todos os professores. Por enquanto a gente está no processo de construção, mas a hora que eles chegarem num nível de amadurecimento maior, os outros vão ter que participar também. Eu bagunçou tudo a minha ordem aqui. Agora entrou o nivelamento de português. O nivelamento de português, a gente está no nível 1 de amadurecimento. Como disse no termômetro de matemática, o termômetro de português ele foi bastante imediato, né? Buscando resultados da AP, buscando resultados imediatos. Então a gente ficou num paradoxo, a gente ficou num gap, né? Porque o resultado histórico já tinha sido um bom resultado, então vamos pensar no resultado imediato. O resultado imediato foi questionado por não ser um resultado real, por ser provas digitais. A gente fez uma prova presencial, mas que demorou muito para poder trazer uma avaliação real. Então, enfim, teve uma pouca padronização no diagnóstico e nos resultados atingidos. Os bons resultados foram atingidos com esforços individuais. Vou dar um exemplo e parabenizar todos os professores, mas a Silvana em específico, que consegue com muita clareza já montar níveis de proficiência, utilizar os resultados tanto dela quanto das APs de forma a separar os alunos da sala dela, então já tem os níveis de proficiência divididos na sala dela. Então, assim, são padrões dos quais a gente devia ter organizado para todas as salas. Então, independentemente das excepcionalidades aí, a gente ainda está no nível inicial, porque o que tem feito diferença foram os esforços individuais. Então, não chegamos ainda numa rotina tão saudável para avançar para o repetitivo. As habilidades precisam ser estudadas, precisa de bastante formação, então, da minha parte, a parte aí do núcleo já foi solicitada uma ajuda. Já veio o núcleo, né, na verdade, aí conversar com alguns professores, não deu tempo de fazer com os outros, e a gente precisa do estudo das habilidades e a construção do diagnóstico. Então, o diagnóstico precisa ser construído com muito mais clareza, com muito mais organização. A gente não pode furar isso de jeito nenhum. Mas vamos lá, nível 1 de amadurecimento no nosso termômetro de nivelamento em português. Os clubes aqui a gente usa como exemplo sempre, eu acho que vai ser um ótimo exemplo para tudo aí por muito tempo, né? O nível de amadurecimento no nosso termômetro do clube é 0. Teve alguma coisa? Sim, mas a gente, como gestão, na organização, a conversa com a supervisão, sabendo que foram poucos clubes ou um número muito pequeno, a gente coloca não iniciado com efetividade. Não foi mesmo. A gente não conseguiu dar estrutura para funcionar. A gente pensou nas várias estruturas, a gente alterou várias vezes as estruturas. A gente não teve uma formação específica para os professores ajudarem, mas pedimos a ajuda dos professores. Eles ocuparam tempo só. Quando a gente passou a assumir isso, a gente assumiu mais de uma forma mais genérica e a hora que todos os alunos se juntaram não deu certo. Então, não foi iniciado com efetividade. Já para corrigir, a gente já mudou isso essa semana para ver se funcionava para tentar, ano que vem, já tentar produzir uma solução inicial. Então, já dei esse exemplo lá no começo. Parece que a gente consegue ter uma visão melhor disso, já tem um diálogo diferente em sala. A Márcia vai dizer melhor porque ela assumiu as turmas essa semana toda e a gente faria uma reunião para avaliar isso depois, mas vejam bem, no resultado do ano, o nosso nível de amadurecimento do termômetro de clube é 0. A gente não iniciou. Precisa de formação dos alunos, precisa da nossa parte da gestão, relação aos alunos, criação dos líderes. Outros processos precisam ser incluídos também, mas a estrutura a gente está tentando corrigir já para dar condição mais para frente. Fechado? Líderes de turma também, na mesma sequência dos clubes, a gente
coloca no termômetro aí como um nível não iniciado com efetividade, nível 0 de amadurecimento. Mesma coisa que os clubes, a gente não fez, na verdade, como deveria ser feito. A gente fez as eleições e tal, mas não houve os alinhamentos, não houve a formação específica dos alunos, o que precisa prioritariamente, essa é uma das questões que prioritariamente entra no planejamento do ano que vem, onde vários professores devem ajudar, e vai ser um dos nossos focos, que a gente precisa criar líderes de turma ativos, protagonistas, não eleição de líderes de turma. Então esse foi o que a gente acabou fazendo, mas as excepcionalidades bagunçaram um pouco, tinha muito líder, grupo 1, grupo 2, depois grupo remoto, e eles também não tiveram o tempo que era necessário, a gente não conseguiu fazer. Prioritariamente, recuperação e correção disso ano que vem. Termômetro da nossa rotina. A rotina foi um documento feito no começo do ano. A rotina foi um documento muito bem planejado, a gente organizou todas as datas, a gente organizou os alinhamentos. A gente pode dizer que o termômetro dessa rotina chega num nível inicial, mas sem nenhum padrão e controle, sem nenhum alinhamento. Então, os procedimentos foram circunstanciais, né? Eu digo que a gente fez uma agenda muito precária toda semana, tentando elaborar alguma coisa, por correção de falta de uma agenda da escola, às vezes falta da agenda do diretor, às vezes falta da minha agenda, não tinha outras agendas. Então, os alinhamentos ficaram de forma muito precária. Algumas áreas não houveram alinhamentos. Então, ficou uma equipe muito dependente da agenda geral. Está no nível 1 porque acontece. Está no nível 1 porque foi implementada. Está no nível 1 porque, se vocês olharem o documento da gestão para a execução, a gente conseguiu completar, mas ela foi muito mal organizada e com um padrão de uma padronização horrorosa. Então, é uma questão da qual fui eu que criei, e eu tenho a responsabilidade de planejar essa rotina. Então, também, já como correção, já inseri algumas rotinas fixas do horário dos professores. Então, os professores ano que vem têm menos aula, mas vão ter rotinas fixas com ponto para lançar e com alinhamento horizontal, vertical obrigatório. Então, é aquela questão do estudo individual vai ficar um pouco estrangulada, porque vai ter que fazer o alinhamento justamente para corrigir essa questão da rotina. Então, a cada 15 dias o alinhamento é horizontal, ainda vamos organizar ainda para ver qual vai ser melhor, porque um dos problemas que eu não contava era de que a gente tivesse uma demanda muito alta, a gente, gestão, tivesse uma demanda muito alta de solicitação da diretoria, né? Eu não contava com isso. Eu achava que era possível a gente organizar os alinhamentos. Então, o que vai ficar? A gente vai tentar fazer uma agenda mais aberta, um mês talvez, ou quinzenal, e as rotinas são fixas e elas estão na grade do professor. Eu já elaborei um ponto para elas, ainda não com data, porque a gente não fez a distribuição, a gente fez a distribuição da aula, mas não fez a criação da grade do ano que vem, mas vai ter um ponto para elas em que o professor vai ter que fazer aquele alinhamento naquele dia. Se a gestão não tiver, o responsável não tiver da questão da horizontalidade, vai ser um alinhamento horizontal se não tiver a verticalidade ali no processo. Então, se o diretor não tiver, eu não tiver, vai ser um alinhamento entre os pares ali daquela área específica. Então, tem que ter obrigatoriamente. A gente vai conseguir instaurar um padrão, um controle, pelo menos para virar uma rotina. Aí a gente avançaria para um repetitivo. Fechado? Então, termômetro, nível 1 de amadurecimento para planejamento de rotina, para a rotina JMA, né, que foi o que a gente criou. Depois eu convido todos a darem uma lida nesse documento, porque, assim como outros documentos, eu tenho certeza que muitos não leram para valer, ou só receberam e não leram. Então, fica a provocação aí, precisa se apropriar. Sobre as eletivas. As eletivas, a gente tem bastante coisa para falar, a gente vai ter que fazer uma reunião específica sobre ela, mas o termômetro nosso das eletivas traz um nível 1 de amadurecimento.
Nível 1 porque elas aconteceram, as eletivas aconteceram, o primeiro semestre não aconteceu, a gente deixou sem, optou por não fazer, então assim, foi uma escolha nossa, a gente pagou o preço disso no CAF, no ciclo de acompanhamento formativo, a gente foi bem apontado a questão da falta da eletiva. Agora a gente começou a implementar a eletiva, a gente fixou a eletiva, teve algumas variações. Ela acontece, mas ela acontece num nível muito precário, sim. Ela necessita de amadurecimento do projeto de vida para ela melhorar. Então, a gente ainda precisa ter a visão do projeto de vida para construir novas eletivas. As eletivas não tiveram padronização, muitas não tiveram as habilidades de nivelamento, ou não souberam falar das habilidades de nivelamento, ou só pela percepção. Se a gente chegar para conversar agora, vai falar, teve sim. Ele fala 3 ou 4 habilidades das quais a gente já está acostumado, mas não especificamente foi trabalhado, explicado para os alunos, feito o intercâmbio aí dessas habilidades. Particularmente eu faço uma crítica aqui às eletivas, não todas, é claro, mas assim o formato de algumas eletivas, porque a eletiva deveria ser a cereja do bolo, né? A eletiva deveria ser a parte mais divertida, aquela parte lá nas nossas formações iniciais que diz que a escola é mais tem que ser mais lúdica, mais gostosa, mais curiosa, mas também tem que ser mais fácil, não é só uma brincadeira. E aí, assim, a gente teve muitas eletivas que foram mais do mesmo, só que com outros temas. E isso não pode acontecer mais. Então, assim, a gente engessou alguns temas no começo do ano, os temas não foram atendidos, agora a gente vai criar outros novos temas, mas o projeto de vida tem que avançar para a gente conseguir avançar na eletiva. Se o projeto de vida não conseguir descrever ou não conseguir deixar essa visão de possíveis eletivas e eletivas boas, a gente vai engessar algumas outras, vai tentar melhorar um pouco essas eletivas aí com uma ajudinha nossa. Então, o planejamento de rotina, a responsabilidade minha, vai aparecer nisso. A gente vai ter que ter um cuidado muito maior com essas eletivas. Eu até vou fazer uma proposta e vai de encontro à crítica que a gente tem que sair um pouco das salas de aula, tirar a eletiva um pouco do data show e tornar elas mais. Eu sei que vai precisar, vai acontecer, mas desse semestre todo teve algumas eletivas que se mantiveram assim quase que o semestre inteiro, com uma ação ou 2 ações. Então a gente tem que tirar um pouco disso. Vamos criar espaços novos para eletiva. A eletiva tem que acontecer no pátio, a eletiva tem que acontecer no rancho, a eletiva tem que acontecer no bosque. As eletivas têm que ter outra cara. Tem que ter outra cara, gente. Então, eu sei que faz parte do nível de amadurecimento, a gente ainda está numa falta de padronização e sem informações, sem instrumentalização, está precária, mas a gente precisa fazer isso. Então, é uma questão da qual a gente vai ser bastante cobrado para correção no ano que vem, tá bom? Mas, termômetro nível 1. O processo de observação em sala de aula, nosso termômetro é zero, não foi iniciado, na verdade foi iniciado por alguns professores, por alguns PCAs, só por alguns professores, mas oficialmente nada muito complexo, não houve um feedback depois ou a devolutiva disso para todos, não houve com todos os professores. Esse é um processo do qual a gente vai discutir muito ainda, mas dentro da necessidade de fazer o PDCA, ele entra no nosso termômetro como não iniciado e tudo bem. Quando a gente reverte isso para pensar nas aulas remotas, a gente pode até falar que sim, porque particularmente eu observei aulas inteiras num período da manhã inteirinho, por exemplo. Mas não foi oficial, não teve nenhuma possibilidade de ajudar, né? Porque se for para assistir aula sem ajudar, não serve para nada. Eu tenho que assistir aula pensando em ajuda, pensando em questões para ajudar, né? Feedback, preencher aqueles papéis. Não, a gente precisa pensar em ajudar. Né? Cada aula que eu assistir, eu tenho que devolver uma ajuda. O que eu posso fazer para o professor? Cada PCA que assistir uma aula tem que sentar com o professor depois e falar, senta aqui, vamos conversar. E não é para cobrar, falar assim, eu posso te ajudar nisso, cara. Eu posso dar uma aula junto, eu posso trazer alguém, eu posso trazer uma maquete, eu posso, sei lá, eu tenho que ajudar. Se não for para ajudar, a gente não vai fazer observação de aula nenhuma. A gente continua no meu iniciado. Mas nosso termômetro está zero ainda. Sobre inovação, aqui eu colei, que eu fui colando aqui, é inovação, não nivelamento. O nosso termômetro em inovação
tanto do ponto de vista como programa de ação, quanto do ponto de vista tecnologia e inovação, que vão se juntar, porque o agente executor, grande parte apareceria dentro de tecnologia e inovação, então são as duas coisas juntas. Aqui a gente entra num nível repetitivo. Por que repetitivo? A gente avança do inicial, foi implementado, e a gente sai para o nível de rotina. Então, aqui já tem um padrão estabelecido. Não tem um compartilhamento, não tem uma organização convergente ali entre a equipe. A instrumentalização ainda é muito frágil e o foco de solução é zero, quase zero. Mas a gente já tem uma questão da inovação tomando uma forma, né? Isso é muito legal, porque ela aparece na competência aí como uma pontuação alta de muitos professores que já buscam a solução. Então eu vou repetir milhões de vezes. A gente começa a falar de inovação só com a questão da técnica, que muda um pouquinho para inovar alguma coisa, isso já é ótimo. Então, não é mais do mesmo, gente. Eu vou falar, não é pegar minha aula, o dispositivo da aula no YouTube, dando na televisão. Não é inovação nenhuma isso. Então, a gente já falou de questões híbridas, aplicativos, já teve 200 mil conversas sobre isso. Então, isso é um exemplo de inovação. Mas eu vejo inovação como tudo que a gente precisa produzir solução e melhorar o processo. Então, quando os professores recriaram instrumentos novos para facilitar. Ponto. Isso é uma atitude aí de inovação. A inovação lá dentro de sala de aula, como Cultura Maker também, que aí à frente dos professores de tecnologia e inovação, também faz parte desse processo, porque é uma das grandes frentes aí que a Secretaria da Educação tem trabalhado. Então, já adianto para vocês que a gente já adiantou mais uma coisa boa, então fico feliz muito por isso, né? Porque os grandes eixos aí da escola integral sempre foram, todos esses anos, era projeto de vida e recuperação, projeto de vida e nivelamento, projeto de vida, resultado de linguagens português e matemática. E agora a inovação vai entrar, né, nesse próximo ano, nos próximos 2 anos, como uma dos eixos fundamentais do programa de ação de todas as escolas. Então a gente conseguiu aí se adiantar a isso, porque é uma visão nossa, uma visão da escola, uma visão aí de tendência, né? Não é nada mãe de nada, é uma visão de tendência que a gente já conseguiu inserir e essa visão já tem sido estabelecida. Então a gente entra numa visão de rotina dentro da questão da inovação. Volta aqui, isso mesmo. Dentro da questão, dentro do termômetro do programa de ação, esse aqui, muito cuidado, na semana do pré-planejamento, vamos ter um dia só de reunião sobre isso, e a gente vai ter uma participação aí da supervisão, o programa de ação vai ser muito, muito mais bem cobrado, muito mais cobrado e tem que ser muito mais bem trabalhado do que foi esse ano. Então a gente teve um programa de ação que foi implementado. No fim das contas foi muito bom, porque a gente começou o ano com um programa de ação. Quando tinha que entregar o programa de ação em abril, a gente já tinha um programa de ação, então a gente revisou. A gente voltou para revisá-lo, né, e ele ficou uma versão final em junho, e depois a gente ainda recomendou a revisão no fim de setembro, né? Setembro para outubro, naquelas reuniões que a gente fez a semana toda, que inclusive uma delas acabou no sábado. O que é importante, eu vou fazer uma pausa aqui para falar disso, é a audição das coisas que a gente fala, gente. Então, recomendação. Foi feita uma recomendação para a revisão do programa. Façam, 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 porque depois vai ser cobrado lá no fim. Eu falo, não sabia. Sabia sim, gente, sabia, entendeu? Sabia porque foi recomendado, tá aqui, tá no vídeo, tá no podcast, tá na ata, tá em tudo que é lugar. Não tem como se justificar. Então, assim, cuidem de a gente ouvir algumas das informações que vêm no WhatsApp, etc. A gente precisa organizar os mecanismos aí de uma forma mais completa, mas assim, foi dito muitas vezes como fazer, o que fazer. Lá na primeira semana foi até bem duro, precisamos fazer, a gente já falou sobre isso, mas a Mônica, a Elisa, as professoras que já vieram de outra escola falaram muitas vezes, precisa fazer com cuidado, seremos avaliados exatamente por esse programa. Então, para o ano que vem, gente, a gente tem ações muito subjetivas,
a gente tem uma visão, a gente não tem a instrumentalização dele, então a gente precisa melhorar isso, a gente precisa organizar isso, mas vocês serão cobrados por isso. Não, independentemente se foi aprovado ou não, e você está executando uma ação que não dá para executar, você vai ser cobrado por ela, ela vai descontar do seu programa. Então, precisa ter cuidado, precisa ter muito cuidado. E, então, vamos trabalhar mais formação, a gente precisa falar mais sobre isso, é um dos temas dos quais a gente precisa falar muito. Responsabilidade nossa, da gestão, mas, assim, a autorresponsabilidade nesse caso, ela é muito grande, porque é o eixo fundamental da qual vai fazer, vai demonstrar o perfil do professor aqui dentro, no instrumento, e vai manter o professor aqui, né? Então, precisa diminuir a subjetividade, precisa ter ações complexas. Me lembro que numa das avaliações, por exemplo, numa das devolutivas, o professor falou, mas como que eu posso fazer essa ação? Não dá para fazer. Não dá para fazer, então não pode escrever. Você tinha que ter tirado, tinha que ter fazendo um adendo ali, coisa e tal, mas como você vai fazer uma ação que você escreveu, como você não pode fazer uma ação que você mesmo propôs? Uma proposta individual, gente. Ah, mas eu um modelo, colei, então, mas a gente recomendou, a gente fez 3 momentos disso. E recomendou que fizesse e que fosse um documento vivo, né? Essa palavra apareceu quase que do primeiro dia, apareceu quase no primeiro dia, né? Documento vivo. Então, assim, a gente tem vários pareceres dos PCAs, por exemplo, de que foi feito, foi copiado e colado, tem uma cópia, foi feito igual das duas áreas. Então, assim, é recomendado que faça, foi sugerido que faça, foi apontado que tem que fazer. Então, vamos fazer com cuidado, tá bom? Nosso nível de amadurecimento aqui é 1 ainda, o nosso termômetro mostra isso e é um que a gente precisa avançar. Fechado? Termômetro da agenda, nível 1 de amadurecimento. A gente ainda não tem uma agenda da escola, tem um quadro de eventos, não tem um quadro de eventos, a instrumentalização é muito precária, o documento é obrigatório, não é útil, né? Na verdade, todo mundo entrega toda semana, mas tem gente que já entrega na sexta. Mas eu entendo perfeitamente, porque a estrutura faz com que isso tenha problema. Eu não fiz a minha por semanas, porque não tinha uma visão da escola, a diretoria faz essa cobrança da nossa demanda. Então, junto com a rotina, a gente precisa melhorar um pouco essa questão da agenda. Precisa cuidar muito disso. Então, acho que quinzenal ela vai facilitar um pouco uma revisão semanal do professor em sala de aula, das habilidades, mas da questão dos alinhamentos, da questão geral, em conjunto com a agenda da escola, a gente precisa sim fazer isso urgente. Então, a solução seria como já instaurar uma agenda da escola com cuidado, a rotina fixa que já vai entrar no documento rotina JMA, e aí a gente precisa disparar essas agendas na forma mais organizada possível. Fechado, gente? Então, o termômetro está no nível 1 para a agenda. As reuniões. São os alinhamentos que a gente colocou aqui, que é uma das questões que precisa bastante cuidado, que é a reunião com os agentes, né, o GOI, os agentes, a direção, com a secretaria. Então, isso não houve, não foi iniciado, mas precisa ser feito, porque eles precisam participar disso, eles precisam participar do movimento pedagógico, eles precisam participar da rotina, a rotina da escola, a rotina do almoço, a rotina da tutoria, para não ficar 2 falas, para não ficar essa divergência que aconteceu muitas vezes, às vezes até no pátio. Então, precisa ter essa reunião com frequência dentro do documento de rotina, já está estabelecido, mas é uma questão que zero também para o termômetro que a gente não conseguiu fazer. Os guias de aprendizagem, o termômetro do guia de aprendizagem, eu diria que por a gente estar muito acostumado a fazer os planos de ensino, etc., a gente está no nível padronizado. Então, olha que legal. Há uma padronização estabelecida, o trabalho já é integrado dentro de algumas áreas, não são todas, e há uma busca por melhoria de qualidade, que é justamente os exemplos que eu dei lá na parte de correção do PDCA, que a gente já houve aí o eco de necessidade de mudança, precisa mudar isso, precisa organizar aquilo. Mas isso porque pensando na melhoria da qualidade, pensando na divulgação, pensando na simplificação. Então isso mostra que é um nível padronizado.
exceto alguns profissionais individualmente que ainda fazem modelo copia e cola e não utilizaram em sala de aula. Então, assim, estou dizendo, no geral, a gente precisa fazer ele ser um documento mais útil, né? Seja lá como for, alterar o instrumento, etc., mas ele precisa ser mais utilitário. E aí é uma questão que a gente precisa conversar bastante junto sobre isso e tirar esse copia e cola que está acontecendo e colocar ele para funcionar para valer, os alunos divulgarem e tal. Mas enfim, é um dos processos que o termômetro aponta como um avanço já, né? Principalmente no momento em que a gente ouve essa busca por melhoria. Então, a gente já começa a falar de uma pré-melhoria. Quando a gente entrar na instrumentalização e esse trabalho integrado conseguir ser efetivo para todo mundo, mesmo que haja alguns bastante na zona de rebaixamento que ainda estão copiando e colando, a gente já começa a olhar para uma pré-melhoria. Quem está errado aí é o profissional individual, não é o grupo, não é o processo, porque é o profissional que não está se adequando. Então, olha que legal, o termômetro tem essa visão. O plano de ação da escola, a gente entra no nível 2 de amadurecimento aí no nosso termômetro, porque ele já tem uma identidade da escola. Graças a Deus a gente já começa a atender essa nova visão de plano de ação que vai ser feito, independentemente de ter MMR ou não, ou se juntar os dois de novo ou não, a gente tem uma identidade da escola. Já tem um certo padrão estabelecido também e essa visão clara das soluções que a gente tem que ter, ela, ela já estabelece aí, acho que um padrão de rotina. Então a gente entra no nível 2 do termômetro, já pensando em começar um ano com um plano de ação, com ações corretivas, né, de PDCA, com esse termômetro, tentando já olhando isso para um padrão, já pensando em melhorias, mas a gente tem conseguido avançar bastante. O PIAF, a gente fez um PIAF, o termômetro do PIAF vai no zero, o zero de amadurecimento. A gente fez um PIAF pré-PIAF, um modelo de PIAF, sem nenhum feedback até agora, até porque a gente não pediu e não sabíamos como era o processo do PIAF, etc. A gente fez um pré. A construção dele não foi tão ruim, porque a gente passou por duas autoavaliações, então não foi só uma imposição da diretoria, a gente teve essa visão, mas não teve feedback, não sei dizer, parou, né? Foi mais um processo daqueles que a gente planta e não colhe nada. Nesse próxima semana vamos falar um pouquinho do PIAF, porque a gente tem que ter o nosso PIAF novo já planejado para o ano que vem. No começo do planejamento, o PIAF, por conta dessa avaliação 360, então eu quero que a gente dê uma olhada nesse PIAF que a gente já fez. Particularmente, foi uma coisa que eu fiz. Eu executei o meu PIAF, algumas das ações, por exemplo, que era a formação contínua, alguns professores entraram, fizeram alguns cursos, a criação do Conselho de Segurança. Então, não houve feedback, mas eu executei meu PIAF, eu sei que alguns professores também executaram, mas a gente precisa muito pensar nesse documento, nesse instrumento, nessa visão desse cardápio, né, um nome estranho de falar, mas nessa visão das competências lá com as atividades para corrigir os nossos problemas da avaliação 360. A avaliação deixou muito claro algumas questões, a avaliação mostra que é uma preocupação, porque um pontinho para lá, um pontinho para cá, 4 faltas só, acima de 4 faltas, 5 faltas, a gente já tem uma pontuação reduzida. Então, assim, ano que vem é um ano longo pra caramba. Vamos cuidar para que a gente tenha uma pontuação boa, para que a gente possa ter tranquilidade até na vida funcional ali. Mas, sem feedback, sem iniciado com efetividade, a gente entra no termômetro